Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, ainda em virtude desse período em que nós somos forçados a estarmos separados, né? Não podemos nos reunir aqui na igreja. Nós estamos fazendo então a escola dominical, as transmissões pelos canais da igreja, pelos canais de YouTube da igreja, e os irmãos assim podem então acompanhar a escola dominical e os cultos. Hoje nós vamos falar a respeito especificamente de uma confissão de fé do mais conhecido credo desenvolvido na igreja antiga. Falaremos sobre o credo apostólico. E vamos orar antes de a gente fazer a exposição desta manhã. Pai, nós te louvamos porque a tua misericórdia tem se renovado sobre as nossas vidas. Nós louvamos ao Senhor porque sabemos que o Senhor é dono de todas as coisas, o Senhor de tudo. O Senhor tem cuidado de nós. Nós nos colocamos diante do Senhor humildemente nesta manhã, pedindo que o Senhor venha ministrar aos nossos corações através da tua palavra. Que sejamos, ó Deus, instruídos e ensinados por ela mesmo, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, para dar início à nossa aula, vamos abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 3. Nós leremos a partir do versículo 15. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, leremos os versos 15 e 16. Diz assim a palavra do Senhor: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Apenas uma questão de contexto maior. O texto aqui e a carta de Pedro nesse sentido fala sobre fazer o bem mesmo em meio a sofrimentos, para que a gente exerça a longanimidade a exemplo do que Cristo fez, e não como muito se vê hoje com relação aos debates teológicos que são travados muitas vezes nas redes sociais, e nesses momentos de confinamento é o que mais a gente tem visto. Infelizmente, debates que não contribuem nada para o crescimento do reino do Senhor, mas apenas envergonham o Evangelho. Não é assim como a gente vê escrito aqui na carta de Pedro. Nós façamos isso com longanimidade, façamos isso com amor. Mas o que é importante para nós aqui, como pensamos numa confissão de fé ou num credo, é uma pergunta e uma provocação que eu gostaria de deixar com vocês nesse momento inicial. No que cremos, afinal? No que cremos, afinal? Obviamente, a palavra credo, como os irmãos sabem, vem de uma palavra do latim, seu significado é crer. Mas pensando nessa questão, por que nós temos tantas igrejas nos nossos dias, tantas denominações? Por que tantas disputas ao longo dos anos? Aliás, mesmo durante o período apostólico, muitas vezes a gente tem a tendência a imaginar que a igreja de Atos era a igreja perfeita, a igreja dos primeiros momentos ali, mas logo cedo a gente vê a necessidade de intervenção mesmo dos apóstolos para solucionar problemas que já apareciam naquele momento. Por que nós estamos aqui e não em qualquer outra igreja? Porque nós frequentamos aqui a Igreja Presbiteriana de São Caetano do Sul e não qualquer outra. E aqui não é uma questão de denominação, mas é uma questão de determinar algumas coisas importantes para nós. Quais são os motivos? Talvez alguns possam dizer ou imaginar, olha, é perto da minha casa, é de fácil acesso, eu conheço todo mundo lá, é um lugar agradável, as pessoas, os pastores são agradáveis. Mas a razão da nossa fé e aquilo que tem que ser um distintivo, um emblema, vai muito além do que isso. O que nos distingue, ou pelo menos o que nos deveria distinguir, é a fé que nós professamos, aquilo em que cremos efetivamente. Será que a nossa fé é retratada fielmente em correntes de WhatsApp ou Facebook? Mais uma vez, nos remetendo aos dias que nós estamos vivendo, em que as redes sociais mais do que nunca têm feito parte da vida das pessoas. E um parênteses aqui, nós temos visto muitas barbaridades e a gente se assusta, porque nós recebemos todo tipo de corrente, se assim a gente pode chamar, sejam relacionadas à prosperidade e saúde perfeita, ou declare isso, declare aquilo, ou coisas do tipo restitui Senhor, eu quero aquilo que é meu. Outros defendendo, olha, Deus é só amor e coisas nesse sentido, né? Destacando inclusive ou tentando justificar através da leitura isolada de textos bíblicos, dizendo que não há nenhuma condenação para aqueles que são do Senhor, para justificar uma série de desvios. Eu costumo fazer o exemplo, já fiz isso em outras classes aqui na igreja, de mensagens que nós recebemos, né? Principalmente nessas redes,
dizendo mais ou menos assim: olha, declaro que hoje um milagre vai acontecer em sua casa, digite amém para que isso aconteça. E a gente fica pensando e questionando naturalmente qual que é a validade disso. São muitas as confusões nos nossos dias, e eu gosto de dar o exemplo de um pastor conhecido, que ele disse o seguinte, uma vez pregando em 2 Samuel, capítulo 6, o texto paralelo no livro das Crônicas, no primeiro livro das Crônicas, capítulo 13, aquele texto muito conhecido em que Davi resolve então trazer a arca do Senhor lá de Kiriat Jearim, em um retrato pavoroso do que aconteceu, todo o povo em festa para trazer a arca. Eles tiveram a ideia de preparar um carro de bois, um carro novo, que nunca tinha sido usado, para trazer a arca do Senhor, e o povo trazendo, e tinha os condutores ali do carro, e em determinado momento os bois tropeçam, os irmãos conhecem bem a história, Uzá estende a mão para acudir a arca e ele padece, perece ali. E diz o pastor que ele estava nesse momento, chegando nesse ponto da exposição, e quando falou exatamente sobre o que aconteceu com Uzá, uma pessoa se levantou no meio da igreja e disse assim: esse não é o meu Deus, ele só quis ajudar, falando sobre Uzá. E aí levantou-se e foi embora. E o pastor ficou ali numa situação bastante complicada, tendo que procurar a pessoa depois. Mas no que as pessoas creem? Isso é uma questão bastante importante. Quando a gente fala em credo apostólico, muitos irmãos acham estranho e até reagem negativamente, até porque muitos são de origem católica e conheciam o credo anteriormente. E afinal, a pergunta que fazem, isso é algo pertinente ou é coisa de cristão reformado? E é importante a gente pontuar antes de qualquer coisa alguns elementos importantes aqui. É uma pergunta simples e todos nós sabemos a resposta, mas qual é a nossa única regra de fé e de prática? Nós vamos responder sabiamente que é a palavra do Senhor. Então todos os documentos, todas as confissões que possamos citar como válidos estão subordinados à palavra do Senhor, à Bíblia. Símbolos de fé tão conhecidos para nós, tão caros para nós, como a Confissão de Fé de Westminster, lá do século XVII, e os documentos que também surgiram a partir da Assembleia de Westminster, o Catecismo Maior e o Catecismo Breve, que nós conhecemos tão bem. Aliás, nem sempre são de fácil compreensão para quem chega à fé. Nós, até como exemplo, nós usamos o Breve Catecismo para fazer discipulado na igreja, trabalhamos em classe de catecúmenos ou classe de doutrinas, e era um material usado para as crianças naquela época. É algo bastante interessante, nós começamos uma série, inclusive, sobre esse tema aqui na igreja. Mas o credo apostólico, anterior a esses documentos todos, é um documento, um instrumento pedagógico que foi desenvolvido pela igreja antiga entre os séculos II e século IV. Existe uma certa controvérsia sobre a datação da confecção desse documento, mas na verdade ele veio para resumir o conteúdo central da fé cristã, a fim de ensiná-lo aos iniciantes, aqueles que se achegavam à fé, para entender e defendê-la das heresias que assolavam a igreja naquele período. Eu sou de uma época, e muitos de vocês, eu sei que nós eram acostumados a ver abaixo-assinados, Muitas vezes, andando numa praça ou mesmo nas portas de nossas casas, alguém batia e pedia: você pode assinar esse documento, esse abaixo-assinado? E nós víamos o teor do documento e víamos então se concordávamos com ele ou não, para que pudéssemos assinar. E eu quero fazer o exercício com vocês nessa manhã, de realmente ver o credo apostólico e ver se nós assinaríamos, ver com você se cada um de nós assinaria esse documento, se nós concordamos com o teor deste documento. É um documento muito conhecido, a declaração do credo, e vou fazer a leitura aqui, vamos acompanhar. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Obviamente, conhecendo o teor de outras confissões, a gente vê o conteúdo mais simplificado do credo apostólico. Ele era básico para a época em que ele foi confeccionado, suficiente para o período em que ele foi formulado, tanto que nós, inclusive a Igreja Católica, também subscreve, também assina, mas útil para nós. Como eu disse,
para proteção, para guiar, como instrumento de ensino e proteção da igreja. Como eu disse, né, pelo menos o surgimento dele ali a partir do século II, no período pós-apostólico. Então, obviamente que ele não foi redigido pelos apóstolos, eles não estiveram todos juntos reunidos para escrever o que é hoje conhecido como Credo Apostólico, e nem foi cada um dos apóstolos, como muitos dizem, cada um deles teria escrito uma das cláusulas, uma das declarações, cada uma das sentenças. Nós temos em toda a palavra do Senhor exemplos e declarações de fé. Na Bíblia nós temos várias delas, ou mesmo resumos de fé do povo de Deus. Exemplos, os 10 mandamentos, que serviam então para nortear o procedimento do povo. Nós temos, por exemplo, a confissão de Pedro, narrada nos Evangelhos, quando o Senhor Jesus pergunta aos seus discípulos quem eles achavam que Cristo era. Então Pedro, naquela confissão que nós todos conhecemos, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Outras confissões, a confissão de Tomé, por exemplo, que estava ali duvidando de que o Senhor havia ressuscitado, quando vê ao Senhor Jesus e toca nas suas chagas, qual que é a confissão de Tomé? Senhor meu e Deus meu, é isso que ele diz ao Senhor. Então nós, basicamente, somos uma comunidade, um ajuntamento daqueles que confessam, daqueles que professam. E aí a questão para nós professamos o quê? Basicamente, o que nós temos que confessar é uma fé viva, uma fé bíblica, uma fé em Jesus Cristo para a salvação das nossas vidas. Nesse sentido, não serve qualquer fé. Não, basicamente, eu poderia estar aqui pregando, dizendo que Jesus Cristo é uma criatura, um anjo, como muitos dizem, ou pior ainda, como outros acreditam, apenas um irmão, igual ao próprio Satanás. Nós devemos aceitar e procurar praticar a vontade de Deus conforme que está exposta na Sagrada Escritura. E isso é muito importante para nós. E aí nós temos uma péssima notícia para os nossos dias, porque existe sim um jeito certo de fazer as coisas do Senhor, um jeito certo de adorá-lo, um jeito certo de nos aproximarmos a Ele. E é uma das coisas importantes aqui, basta a gente ver o exemplo que nós acabamos de dar, de usar. Todo mundo achou que estava certo, todo mundo achou que aquilo bastava, todo mundo achou que estaria agradando ao Senhor daquela maneira, mas não estava. Como nós dissemos, sobre as utilidades do credo nos nossos dias, ele serve como defesa da fé, para livrar a nossa comunidade dos desvios doutrinários, erros e heresias. E aqui um ponto para nós. Quando a gente pensa em heresias, a negação ou a perversão de doutrinas, basicamente em 3 campos que nós conhecemos bem, na Trindade, no campo da cristologia, sobre a pessoa de Cristo, e no campo da salvação, que nós chamamos também de soteriologia. Vamos fazer o desenvolvimento do credo em cada uma das sentenças. E o exercício para nós aqui, nós veremos vários textos a partir de agora, para nós trabalharmos essa questão, se subscrevemos o credo ou não. Então, o primeiro ponto aqui. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Todos nós conhecemos o primeiro versículo da Bíblia, lá em Gênesis 1:1, que diz o quê? No princípio criou Deus os céus e a terra. O primeiro versículo da Bíblia já é aquele que é mais combatido pela contemporaneidade dos nossos dias. Porque esse versículo já começa fazendo uma afirmação que há um Deus, ou o Deus Criador, e no mundo pós-moderno, seja lá o nome que você queira dar, a época que a gente vive, essa afirmação já causa reações das mais diversas, gera questionamentos de todo tipo. Mas, na verdade, a Bíblia não se preocupa basicamente com isso. Ela simplesmente afirma, coloca diante de nós e de todos aqueles que têm contato com ela essa afirmação de que há o Deus Criador de todas as coisas, Todo-Poderoso. E se a gente continua no relato da criação, a gente vê que o homem foi criado por Deus, por um Deus pessoal, por um Deus presente. A queda do homem é narrada no capítulo 3 do livro de Gênesis, o que gera ainda mais revolta. Basicamente porque boa parte das pessoas prefere descender de um primata comum do que de um homem que pecou e precisa da graça de Deus. Cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É bastante importante nós pensarmos sobre isso, e nos nossos dias muitas confusões acontecem. As pessoas querem e creem, ou dizem que creem num Deus que é todo-poderoso, mas elas se recusam muitas vezes a crer num Deus que é soberano, Senhor sobre todas as coisas. Então as pessoas só pensam naquilo que Deus vai fazer de acordo com a vontade delas
e se esquecem de considerar a vontade do Senhor, o que é um erro gravíssimo. Nós sim, cremos em Deus Pai Todo-Poderoso. Existe uma segunda seção, se a gente pode dizer assim, no credo, que ela vai tratar basicamente sobre a pessoa de Cristo. Como eu disse, no campo das heresias, a pessoa de Cristo sempre foi muito atacada ou foi fruto de grandes desvios. As pessoas acabavam ao longo da história se enveredando por caminhos completamente contrários àquilo que a palavra do Senhor nos revela. Essa segunda sessão fala a respeito da pessoa de Cristo e basicamente o que a gente vê no credo apostólico é uma declaração que combatia o gnosticismo latente naquela época, nos primeiros séculos. Entre outras coisas, ele afirmava que Jesus não era um homem de verdade, que era como se fosse um espírito, um fantasma, que o seu sofrimento, por exemplo, não foi real, e uma série de outras heresias. E essa sessão começa dizendo o seguinte: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Um texto que vai nos ajudar com essa questão está lá no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. Nós leremos 2 versículos, o versículo 30 e o versículo 31. O Evangelho segundo João, capítulo 20, versículos 30 e 31. Diz assim a palavra do Senhor: Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. É uma declaração da divindade de Cristo, do seu senhorio sobre as nossas vidas e sobre tudo o que há. Quem é Jesus? Para muitos, apenas uma criatura, um homem muito sábio e de espírito elevado? Um anjo, um ser de luz? Nós temos todos os tipos de retrato nas mentes das pessoas com relação à pessoa de Cristo. Mas o credo apostólico, aqui subordinado às Escrituras, categoricamente o apresenta como Filho de Deus, como o nosso Senhor. Seguindo, veremos o que Paulo afirma com relação a isso na sua carta aos Filipenses. Mais um texto para nos ajudar. Filipenses 2, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Mais uma vez, leremos agora do versículo 9 até o versículo 11. Filipenses 2, de 9 a 11. Diz assim a palavra do Senhor, acompanhemos. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, diante disso, sim, nós cremos que Jesus Cristo é o único Filho de Deus Pai, o nosso Senhor. Nós temos muitas questões com relação a isso e a facilidade que as pessoas têm de entender novamente o Senhor Jesus apenas como o seu Salvador, mas não aceitam o senhorio de Jesus nas suas vidas, e isso é um grande problema na vida de muitas pessoas. Ainda sobre a pessoa de Cristo, o credo segue. Diz assim, sobre Cristo, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Muitos negavam e negam até hoje a questão do nascimento virginal de Cristo. O credo, obviamente, aponta para a Sagrada Escritura, mas um texto dos Evangelhos, agora Lucas. O Evangelho de Lucas diz assim, capítulo 1, versos 34 e 35. Lucas 1, 34 e 35. Então, disse Maria ao anjo, como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Existe uma busca incessante em nossos dias e desde sempre para invalidar ou relativizar tudo o que a Bíblia apresenta. Seja nas tentativas de explicar os milagres apresentados, as intervenções divinas, tudo o que nós temos com relação ao Senhor Jesus e tudo aquilo que acontece na palavra de Deus
as pessoas tentam relativizar e levar para um campo de fatos coincidentes ou de causas naturais, né? A tentativa de invalidação dessas verdades é constante, é contínua e nunca diminuiu ao longo da história. Aliás, a tendência é que isso só aumente. E muito mais do que isso, a tentativa de negar cada um dos pontos que tratam da natureza divinal de Cristo, isso desde muito cedo. Muitos judeus afirmavam, olha, como ele pode ser o Filho de Deus? Nós conhecemos a sua família e coisa desse tipo. Talvez, se fosse nos nossos dias, a gente mesmo questionaria, mas ele é o Verbo de Deus, ele mora ali na terceira casa, aqui naquela rua, logo ali. Mas nós cremos que ele foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, porque isso foi profetizado inclusive por Isaías, por exemplo, e o grande problema nos liberais dos nossos dias e de todos os dias é que eles negam a infalibilidade das Escrituras. E ao fazê-lo, eles não levam em conta que jogam por terra tudo naquilo que os cristãos deveriam acreditar. É algo bastante interessante para nós, e você pode reparar isso facilmente. Como nos nossos dias existe essa tendência de tentar relativizar e trazer para a esfera das coisas ordinárias tudo aquilo de extraordinário que a palavra de Deus relata para nós. Credo continua falando sobre Cristo. Ele padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Mais um texto da palavra de Deus, Marcos 15. Vamos ler lá em Marcos 15, os primeiros 5 versículos. Marcos 15, de 1 a 5. Falando um pouco sobre essa sentença aqui do credo. Marcos 15, de 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor. Logo de manhã entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio. E amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu o dizes. Então, os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo, dizendo: Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Foi crucificado. Mateus 27, 33 a 35. Evangelho segundo Mateus 27, de 33 a 35. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. Foi morto. João 19:30. Evangelho de João 19:30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Nós vamos vendo aqui cada uma das cláusulas, ou cada uma das partes dessa cláusula específica, tendo o seu reflexo, a sua componente, em cada um dos termos da própria palavra do Senhor. Foi sepultado, sobre o sepultamento de Jesus. João 19 ainda, um pouco mais à frente, os versos 40 até o 42. João 19, de 40 a 42. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus, na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha ainda sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, falando da Páscoa, e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Essas passagens e esse trecho aqui do credo posiciona o Senhor Jesus e sua história na linha do tempo. Além disso, segundo o relato dos evangelhos, ele afirma categoricamente que ele foi morto e sepultado. Não foi Simão o Cirineu que morreu no lugar de Jesus, como muitos afirmam, ou muitos afirmaram. Ele de fato foi morto pelos nossos pecados, padeceu a morte que era própria para nós pecadores. Lhe serviram vinagre quando teve sede, ele foi abandonado, traído pelos seus discípulos. E uma coisa importante para nós: qualquer um que se diga cristão e não acreditar no que a palavra do Senhor diz a respeito disso, e aliás a respeito de todas as outras coisas, sequer pode ser chamado de cristão. E nós vemos brotar hoje em dia, no meio da nossa sociedade, muitas pessoas com esse tipo de comportamento. Portanto,
nós cremos sim que ele padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ainda sobre a pessoa de Cristo, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia. Muita atenção a essa cláusula que nós vamos trabalhar agora. Ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Um outro texto, percebam que nós estamos trabalhando basicamente com os evangelhos e os textos de Paulo, com raras exceções aqui. Mas vamos lá. Na carta de Paulo aos Coríntios, na sua primeira carta, nós leremos no capítulo 15, a partir do verso 12. Sobre essa cláusula aqui: ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. 1 Coríntios 15, leremos do 12 até o 17. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos, e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e vã a vossa fé. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. A ressurreição, irmãos, é doutrina fundamental da fé cristã. Nós não temos um túmulo para apresentar com a nossa divindade nele. O nosso Salvador ressuscitou. Nós damos glórias a Deus por isso e dizemos aleluia. Nós não podemos nos deixar enganar. Muitas pessoas, muitos líderes religiosos nos nossos dias sutilmente tentam negar a ressurreição de fato. Tratam a ressurreição muitas vezes como apenas no plano das ideias e nos ideais de Cristo que teriam sido, ou que permaneceram vivos através dos apóstolos, na vida dos seus discípulos, e tentam então negar esse caráter real, factual da ressurreição do Senhor Jesus. Relativizam, lembra como nós acabamos de dizer. Veja como o apóstolo Paulo é enfático aqui na carta aos Coríntios. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. A pregação é vã, a fé é vã. A nossa fé não é vã, irmãos. Nós cremos em um Deus poderoso que já venceu esse grande inimigo, a morte, e fez isso por nós. Ele subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai. Outro texto para nos ajudar. Marcos 16, 19. Diz assim a palavra do Senhor: de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E um outro texto, na carta de Paulo aos Efésios, 1º capítulo, verso 20. E aí Paulo está falando sobre a eficácia da força do poder de Deus. E aí no 20 ele diz o seguinte, que essa força e o poder de Deus, o qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo assentar a sua destra nos lugares celestiais. Nós podemos dizer, então, e a pergunta para nós, que nós cremos que ele ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, que ele subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, à luz do que a gente acabou de ler, é algo bastante importante para nós. Então, quando a gente analisa o credo, né, e muitas vezes as pessoas, numa linguagem mais popular, torcem o nariz quando ouvem falar isso, tem um certo receio, é algo para a gente considerar. Olha a próxima sentença. Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Irmãos, o Cordeiro que foi morto voltará para julgar as nações. Ele há de voltar e voltará para julgar as nações. Atos 17, 30 e 31. Atos 17, 30 e 31. Diz assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda a parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos, fazendo claramente alusão ao Senhor Jesus. Existe uma canção popular, da música popular brasileira, em que o autor, em determinado momento, na sua composição, diz o seguinte: meu amigo, volte logo,
e eu acredito que muitos de vocês vão identificar essa música rapidamente. Meu amigo, volte logo, vem olhar pelo meu povo, o amor é importante, vem dizer tudo de novo. Eu sinto muito, eu acredito que cada um de vocês também sente, em frustrar a expectativa do poeta aqui. Mas a gente precisa solenemente avisar o mundo que não há de ser assim. O tempo aceitável é agora, a mensagem já foi proferida e ainda é proferida. Não existe essa possibilidade de Cristo voltar para dizer tudo de novo e morrer de novo. Não. A sua obra é perfeita e a sua vinda foi suficiente e eficiente. São duas possibilidades muito claras aqui, distintas. Ouvir a voz do Senhor e ouvir o seu bem-vindo, ou rejeitá-lo e receber a danação eterna, a morte eterna. É algo que a gente precisa realmente, solenemente meditar a respeito disso, pensar a respeito disso. Existem duas possibilidades. Aqui, irmão, é preciso que se diga, a expectativa do ímpio nesse sentido ela é terrível. A Bíblia diz claramente que todo joelho há de se dobrar e toda língua vai confessar o senhorio de Jesus Cristo. A questão é essa, mesmo o ímpio fará isso. Então ele vai para o inferno dando glórias a Deus, confessando o senhorio de Jesus Cristo e indo para o inferno declarando que Deus é justo em puni-lo pelos seus pecados. É uma expectativa pavorosa. E isso, por amor, e pura e simplesmente por isso, já devia nos levar, cada um de nós, a pregar o Evangelho para a salvação. Nós deveríamos, diante de uma expectativa tão terrível, sermos impelidos à pregação do Evangelho. A próxima sessão do Credo Apostólico vai falar um pouco sobre o Espírito Santo, sobre a Igreja, e diz o seguinte: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Creio no Espírito Santo, a primeira parte. E nós cremos, mas o grande desafio que nós temos é de uma crença bíblica como pessoa da Trindade que o Espírito Santo é, que procede do Pai e do Filho. Não como temos visto em nossos dias um tipo de teologia do Espírito Santo totalmente desconectada, ou que não encontra apoio nenhum na Sagrada Escritura, que apresenta muitas vezes o Espírito Santo de Deus como uma força que pode ser dominada pelo homem, que pode ser manipulada como homem, como se o homem pudesse marcar local, data e horário para a atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo, como diz a palavra do Senhor, ele regenera, ele vivifica, dá sabedoria, é o Espírito da santificação, é o Espírito da capacitação para a obra do Senhor. É algo que nós precisamos refletir, a gente precisa colocar isso muito perto de nós. É Ele que aplica a obra da salvação em nossos corações, Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. João 16, o Evangelho segundo João, diz isso para nós. João 16, 8. Quando Ele vier, e já veio, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E eis aqui um solene aviso para tantos pregadores midiáticos que nós temos hoje em dia. De Deus não se zomba, com Deus não se brinca. É todo esse teatro, toda essa encenação ridícula que muitas vezes a gente vê, né, do que seria a atuação do Espírito Santo, vai custar muito caro para essas pessoas. E é de Deus que estamos falando aqui, e não de qualquer outra pessoa. É algo porque as pessoas devem ter temor nos seus corações e reconhecer essa questão e se arrepender dos seus pecados. Mais uma sentença, uma parte dessa sentença: creio na Santa Igreja Universal. Quando nós pensamos na universalidade da igreja, a gente quer dizer que ela não está restrita a um só povo, a uma só época, a um só lugar. Ela é composta por todos aqueles que professam de fato a verdadeira religião, juntamente com seus filhos, e aí fazendo uma alusão à resposta à pergunta 62 do Catecismo Maior. Vamos ver um texto para nos ajudar. Ainda na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no primeiro capítulo, os primeiros versículos, Paulo está saudando os destinatários da carta. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos 2 e 3. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Jesus Cristo, chamados para serem santos, como todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Nós estávamos com uma série de estudos nas quintas-feiras aqui, alguns irmãos tiveram a oportunidade de participar, que nós estávamos estudando as questões relacionadas às seitas e aos desvios doutrinários.
E uma das características desses movimentos, invariavelmente, é reclamar para si exclusividade. Ou seja, não há salvação que não seja fora do movimento. Só há salvação dentro do movimento. Só há salvação sob uma liderança humana. Ela pode ser pessoal ou corporativa, mas ela invariavelmente é exclusiva. Esse é um dos grandes traços e das grandes questões que o credo apostólico combate aqui e expõe para nós a questão da universalidade da igreja. Né? É isso que a palavra de Deus nos revela, é isso que a gente acabou de ler. Olha lá o que Paulo está dizendo aqui. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos com todos os que em todo o lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Nós cremos nisso. E nós podemos declarar isso. Não só nisso, cremos também na comunhão dos santos. E quando a gente pensa em comunhão, né, a gente está passando num momento de privação da comunhão aqui física, do contato físico. Hoje está bem diferente aqui. Estou aqui à frente da igreja e só tem alguns irmãos aqui fazendo a filmagem, trabalhando na questão do som. Mas a gente vê uma série de bancos vazios e a gente não tem aquele calor próprio dos irmãos aqui dentro da igreja. Mas a gente acredita na comunhão dos santos e descreve muito mais do que isso, descreve os privilégios dos membros da igreja, que são membros muito mais do que é físico, mas são membros do corpo de Cristo, unidos a Ele, unidos uns aos outros, participantes das mesmas bênçãos espirituais. Mais uma vez, Paulo agora escrevendo aos Efésios. Paulo escrevendo aos Efésios no verso 4, no capítulo 4, do verso 4 a 6. Efésios 4, de 4 a 6. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Nós fazemos parte desse corpo, fazemos parte da igreja do Senhor. Especialmente nesses dias, então, que a gente sente falta de estar unidos aqui. É muito bom que a gente sinta falta mesmo disso. Isso tem que fazer diferença. A igreja é o ajuntamento dos irmãos também, mas a dimensão é muito maior. Nós somos partes desse corpo de Cristo unidos uns aos outros. E que privilégio temos quando isso acontece. E fica uma reflexão para nós aqui, quando toda essa questão dessa pandemia acabar e a gente puder estar junto novamente, que a gente valorize cada um destes momentos. São muito importantes. E a gente não negligencie, se assim fazíamos antes, as oportunidades de juntos cultuarmos ao Senhor e de participarmos da sua mesa. Nós cremos na comunhão dos santos e cremos também na remissão dos pecados. Nós cremos na suficiência do sacrifício de Cristo na cruz para nos perdoar os pecados. A remissão dos pecados é algo, e a obra da regeneração é uma obra referida por muitos teólogos como sendo tão potente, tão forte quanto a ressurreição do Senhor Jesus e a criação do mundo. Tamanho a força dessa obra. O apóstolo João, na primeira epístola de João, capítulo 1, nos versos 8 a 10, texto que vai nos ajudar aqui. 1 João 1, de 8 a 10. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Se por um lado, irmãos, o evangelho é boa nova da salvação de Cristo, a notícia que para muitos pode ser uma notícia não tão boa, é que a humanidade tem um problema infinitamente maior do que qualquer pandemia, um problema que precisa ser resolvido. E esse problema é o problema do pecado. É um tipo de vírus, se a gente pode dizer assim, fazendo analogia, que se alastra muito mais rapidamente. Aliás, não é uma analogia boa, na verdade, porque é uma enfermidade o pecado é uma enfermidade que acomete toda a raça humana desde seu nascimento pela descendência de Adão. Por isso que nós cremos na remissão dos pecados. Sem ela não há saída para a humanidade. O homem não pode dar solução para esse problema, seja com as suas, entre aspas, boas obras, com os seus desenvolvimentos teológicos, com qualquer uma das suas ideologias, com qualquer uma das suas negações e negativas de que não existe um problema. A verdade é que existe. Algo foi quebrado lá em Gênesis 3 e só o Senhor é que pode prover remissão. Dele que provém a propiciação pelos nossos pecados, é dele que provém o perdão. Nós cremos, sem dúvida nenhuma, na remissão dos pecados.
Cremos também na ressurreição do corpo. As Escrituras não deixam qualquer dúvida com relação a isso, sobre a realidade da ressurreição dos justos e dos injustos. Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5, versos 28 e 29. Diz assim a palavra do Senhor: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. É importante estar ciente aqui de que a eternidade pode ser para o castigo eterno ou para a vida eterna com o Senhor. Muitos tentam se refugiar na falsa esperança. Aliás, não sei como isso pode se chamar de esperança, né? Que depois dessa vida não existe mais nada. Ou ainda que uma sucessão de vidas virá após essa para o aperfeiçoamento, para a evolução espiritual e uma série de coisas. Mais uma vez a gente tem que dar essa notícia. E essa notícia está lá em Hebreus. Em Hebreus 9, 27 e 28. Hebreus 9, 27 e 28. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Frase muito comum nos nossos dias é que todos os caminhos levam a Deus. Eu aposto que você já deve ter ouvido isso em alguma conversa, em alguma roda de amigos. E é verdade, não no sentido em que a maioria das pessoas entendem e pensam essa frase, mas biblicamente pensemos. Não importa o tipo de vida que o homem viva, no final ele vai ter um encontro com Deus. No final ele vai ter que se encontrar com o seu Criador. A Bíblia nos apresenta então duas possibilidades aqui, muito claras: ressurreição para a vida eterna ou para a perdição eterna. Essa de fato deve ser a nossa pregação. Existem essas duas possibilidades. A gente não tem que submeter ou tentar conformar o Evangelho às crenças da nossa época, né? Lembra que nós falamos no começo? Serve qualquer fé, serve qualquer pregação. Lembre-se, o falso Evangelho não é bom e muito menos novo. Cremos ainda, mais do que isso, cremos na vida eterna. Nós cremos na vida eterna em contraste com a crença que a gente acabou de expor, de que tudo termina aqui, que tudo acaba aqui. Paulo falando aos irmãos em Corinto, na sua primeira carta aos Coríntios. Se a nossa esperança, capítulo 15, verso 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes. Em outras traduções, somos os mais miseráveis de todos os homens. É muito mais do que isso aqui, irmãos. O que são 80, o que são 90 anos, que alguns até conseguem alcançar diante da eternidade. Qual que é a nossa expectativa? O que a gente espera? E a gente está tendo bastante tempo para pensar nisso nesses dias. Muitos de nós estão, inclusive, impedidos de exercer sua atividade profissional. A gente tem bastante tempo para pensar nisso. Qual que é a nossa expectativa? O que de fato a gente espera? Né? O apóstolo João discorre sobre isso também. Lá na primeira epístola de João, capítulo 5, 11 e 12. Diz assim a palavra do Senhor. 1 João 5, 11 e 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Irmãos, quão grande expectativa é a nossa. A gente já desfruta parte disso aqui. Tantas bênçãos da parte de Deus. Ainda não plenamente, pois só o faremos quando a gente encontrar com Ele face a face, mas já temos muito aqui. O desejo de estarmos para sempre com o Senhor deve aquecer os nossos corações, essa expectativa. Não importa quão difíceis possam ser os nossos dias, e sem dúvida nenhuma a gente é atravessado por dias não fáceis, por dias difíceis. A nossa esperança é muito maior que qualquer desconforto do agora. Que tenhamos isso em mente, que a gente foque naquilo que realmente precisamos focar, né? Naquilo que a gente anseia. Deve ser o nosso anseio maior, a vida eterna com o Senhor. Muitas vezes a gente fica preso aos acontecimentos daqui. E vivemos justamente do jeito que a gente está dizendo aqui, que não é o jeito que a Bíblia nos ensina, como se as coisas fossem acabar aqui. Então vivemos como os mais infelizes dos homens. Não. Nosso olhar tem que estar fixado naquilo que vem e é muito maior, que vem depois. O tempo da plena vida eterna com Deus, quando estaremos com Ele e o veremos face a face. Cremos sim na vida eterna com Deus. E uma das coisas
interessantes aqui para a gente começar a pensar e partindo já para o final da nossa exposição. Diante do que a gente estudou até aqui, sobre o credo, sobre todos esses textos, né, que eu fiz questão de acompanhar com vocês, qual o desafio que nós temos diante de nós? Qual que é o desafio? A primeira pergunta, e ainda quando estávamos lendo lá na epístola de Pedro, é que nós vivêssemos de acordo com aquilo que a gente professa, ou enfim, que a gente estivéssemos prontos para dar resposta àqueles que nos perguntassem a razão da nossa esperança. Diante do que a gente estudou aqui, qual o desafio que a gente tem? Basicamente é viver de acordo com a fé que a gente professa. É estar pronto a responder. Qual que é a nossa fé? Qual que é a fé que a gente professa? É a doutrina exposta claramente na prática da palavra do Senhor. Tiago 1, 25, e aí é o penúltimo texto que a gente vai ver. Tiago 1, 25. A gente tem que viver de acordo com a doutrina da palavra do Senhor. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera. E preste atenção agora, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Outro desafio para nós, diante de tudo que foi exposto a nós aqui, da palavra do Senhor aberta, honrar e propagar o Evangelho verdadeiro, o Evangelho de Cristo, pregando e vivendo esse Evangelho. E o último texto, Efésios 4, 1. Paulo escrevendo aos irmãos em Éfeso. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Que andemos de modo digno. Disse no começo, muitas vezes a gente vê tantos debates, tantos embates, né? Eles deixam de ser debates para virar embates, com um nível baixíssimo e pessoas dando um péssimo testemunho do que é ser um servo do Senhor, né? Literalmente, como a gente costuma dizer, tentando lavar roupa suja através das redes sociais, com relações a questões relacionadas à palavra de Deus. Quão péssimo testemunho, quão triste é isso. Mas a palavra de Deus nos conclama, nos convoca para que a gente ande de modo digno da vocação que nós somos chamados. Né? Diante de tudo que a gente viu aqui, diante de tudo que foi exposto, e a pergunta que eu fiz lá no comecinho para a gente pensar, será que a gente pode subscrever esse documento? Será que se alguém batesse a nossa porta hoje com esse abaixo assinado, a gente colocaria lá o nosso nome, destemidamente? Vou fazer mais uma vez a leitura do credo para a gente analisar. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Irmãos, o desejo do nosso coração é que a palavra do Senhor tenha falado com vocês nesta manhã. A gente possa refletir sobre tudo o que a gente viu, cada um dos textos aqui, e que nós tenhamos em nosso coração uma firme confissão da nossa fé. Que nós possamos declarar aquilo que a palavra do Senhor fala a nós, daquilo que ela nos ensina, daquilo que ela testifica em nossos corações. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, diante do que tivemos a oportunidade de estudar nesta manhã, nós queremos nos colocar diante do Senhor humildemente, declarando a nossa total dependência do Senhor. E também, ó Deus, confessando que muitas vezes a gente não vive de acordo com a vocação que fomos chamados. A gente se desvia para a direita, se desvia para a esquerda. Insistimos, ó Deus, muitas vezes em não andar de acordo com a Tua vontade. Pai, tem misericórdia de nós. Que nós possamos, ó Deus, firmemente nos achegar a Ti. Possamos firmemente absorver aquilo que a Tua palavra nos dá, a revelação do Senhor. Que possamos segui-la, viver por ela, Senhor, viver para o Senhor, de acordo com o que ela nos ensina. Que ela seja realmente, ó Deus, em nossas vidas a regra de fé e de prática, num tempo em que muitos dizem que ela não é tão importante, de que ela pode conter erros, mas que nós confessemos em nosso coração a sua infalibilidade e que ela nos guia nos caminhos retos do Senhor, nos caminhos, ó Deus, que nos preservam a vida. Abençoa cada um dos irmãos em seus lares, ó Pai. O Senhor conhece as dificuldades que cada um tem enfrentado nesses tempos difíceis. Nós possamos, ó Deus, mesmo à distância, estarmos juntos em oração.
ó Deus, ajudando uns aos outros, ó Deus, suportando as cargas uns dos outros. Que isso, ó Deus, possa ser feito por meio da tua igreja, é a nossa oração, no nome de Jesus, amém. Irmãos, logo mais, às 6 horas, às 18 horas, a transmissão do culto ao vivo. Todos estão convidados a participarmos juntos e o desejo do nosso coração é que os irmãos sejam abençoados. Até mais.